Bom, gente, aqui nós estamos com o Bernardo Barcelos, advogado na área de tecnologia. Então aí, ô Bernardo, se apresente, fale sua idade, fala um pouco de você, do seu trabalho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for pegar a gravação disso aqui. Meu nome é Bernardo Dantas Barcelos, eu sou advogado, né? Sou formado aqui em Vitória, Espírito Santo, e eu sou pós-graduado em Direito Público e tenho mestrado na área de Direito e Tecnologia. E sou fissurado em jogos, e tanto se é verdade que esse mestrado foi justamente com foco na área de jogos e tecnologias, né, correlatas. Eu tenho 30 anos, então faço parte da galera old school dos jogos, sou da época do Atari 2600. Somos dois, parceiro, somos dois, estamos aí. Eu já tive um. Já teve uma, mas você deve ter tido mais, quando você na época do talvez Mega Drive, Eu tive PlayStation? pouco tempo, tive pouco tempo. Na verdade, eu não tive, meu irmão teve, só Uhum. que o que aconteceu? Ele deu a gente até mexeu um pouco, assim, entendeu? Mexeu pouco, até porque já tinha o PlayStation na época que ele passou pra Ah, então gente. você deve, pois é, É, eu já PlayStation. peguei a era PlayStation. É, então, assim, peguei pouco Atari. Até porque já tava começando a televisão não ter mais aquela entradinha, né? Pra se Espera, que você colocar. bota os, né, Exatamente. pois é, eu nasci nessa época, foi até um presente dos meus pais para ficar mais em casa. Eu nem conhecia videogame. Conheci nessa época, porque fica um pouco para jogar bola, fica um pouco em casa. Aí eu trouxe meus amigos para dentro de casa para jogar Atari 2600. Não, meu sonho é montar um museu, cara, entendeu? Eu quero o Pong lá, grandão, um arcardão, tá ligado? Já até Mas, existe, né? Acho que em São Paulo, no Sul, tem alguém que juntou esse monte de aparelhos aí, tem um museu que faz um nossa itinerante aí. senhora. Mas eu quero um pra mim, né, velho? Aí são Mas, outros 500. Aí é é um pouco, isso aí. buraco um pouco mais embaixo. Então, Bem, galera, esse é o Bernardo, entendeu? Aqui é a apresentação nossa. É amigo meu, é louco por jogos, inclusive conhecer em eventos de jogos, né? Então nada acontece por acaso, né? Hoje ele vai ajudar a gente naquelas dúvidas que eu coletei de vocês através dos comentários e do fórum, né? Eu sempre faço assim, né? Como vocês pedem. Então, uh, a entrevista nossa, o foco é em games, ok? É, eu vou usar as bases das dúvidas de vocês com a profissão do Bernardo. Então, o interesse do Bernardo de Jogos, ele é um jogador, né? Ele apoia a Febra Joga, né? isso, eu trabalho como assessor jurídico remoto da Febra Joga. Então eu estou lá para resolver dúvidas de gamers. Para quem quiser, é só acessar o site da Febra Joga, www.febrajoga.com.br. Vai estar o linkzinho embaixo dessa Vai estar gravação, lá. hein, gente? Isso, então aí dá uma olhadinha lá, eu já tenho 3 artigos publicados, comecei esse ano com eles. E agora a gente vai botar esse hangout lá também para o pessoal ficar sabendo e tudo mais. Então eu dou essa assessoria. Quando alguém precisa de alguma coisa, alguém tem dúvida, é só mandar para mim. Eu busco responder da melhor forma possível. Basicamente é isso. É isso. E a Febra Joga é o que exatamente, assim? Já tá FIBA claro joga que é Federação de Federação Brasileira. Jogadores. Oi, pode falar? Pode falar. Desculpa. É a Federação Brasileira de Jogadores de Games. Então é uma federação que fica em São Paulo. É muito bacana, eles prestam auxílio aos gamers, né? Tem uma própria plataforma do site, você pode conversar com gamers, eles têm clãs, eles fazem campeonatos, eles distribuem prêmios toda semana, e não é pouca coisa não, é tipo, lançaram o Devil May Cry, eles sorteiam Devil May Cry, é nesse nível, então é bem bacana. O pessoal interage bastante, eles têm encontros, participaram da BGS no ano passado. Então, assim, é muito voltado para os gamers, mas também para as empresas que também trabalham com gamers, entendeu? Para oferecer produtos melhores e tal. Então, eu estou por trás, na parte jurídica, dando tanto assessoria para os gamers ou para as empresas, se for necessário. Então, o que mais lhe chama atenção, assim, é o que mais prende você a um jogo, então? Vamos falar com você agora, Bernardo Hum. Jogador. É o que mais você gosta em jogos? Pois é, sou jogador Com- tipo old school. Eu gosto de coisa. Quando lembro coisa dos jogos antigos, eu me amarro. Desculpa. O que me chama muito mais atenção nos jogos são muito principalmente as reviravoltas, ação frenética e uma boa história. Então, tipo, reviravoltas do tipo Final Fantasy VII, que para mim foi marcante, para mim é o melhor RPG que já foi lançado em toda a face da Terra. Ação frenética no estilo Devil May Cry, me amarro muito.
E quando tem uma história bacana, tipo The Breath of Fire, também é muito legal. Então, assim, jogos assim que tem sacadas, Braid também é muito bom. Dead Space. Então, assim, eu posso passar o resto da minha vida falando sobre jogos muito bons, assim. Eu me amarro quando a coisa realmente te engancha. Não gosto de coisas casuais. Não jogo, por exemplo, não sou jogador casual de forma alguma, eu sou mais hardcore. E jogos de luta, eu também sou apaixonado. Depois, se quiser, depois deixo o link do meu grupo do Facebook, que a gente marca fights de Marvel's Capcom. Pode botar aqui no chatzinho, aqui do lado aqui da gente, ó. Deixa aí pra galera, mas eu boto no link, é pra mim não perder. Pode botar aí. Sem problema, eu vou colocar assim. Exato. Bom, a sua visão de mercado no Brasil e no mundo, o que você tem assim de experiência nessa área de mercado de jogos? Qual a sua visão generalizada e a sua visão no Brasil? Como você acha que vai ser, como que é e nos próximos anos? O mercado de jogos, para quem está mais envolvido com essa área, vê que ele está em franco crescimento. É fantástico. Hoje a gente vê que no mundo a gente está enfrentando uma crise econômica, a gente já ouve isso desde muito tempo. Mas o mercado de games ele consegue sempre quebrar essas barreiras e consegue, mesmo em tempos de crise, obter um certo crescimento. Então isso é muito legal. É um mercado de inovação, né, cara? Pois é, um mercado que é intelectual, essencialmente intelectual, não é mecânico. Não é mecânico. E as pessoas... É engraçado que você tem muita gente que quer trabalhar e que busca trabalhar com isso e você tem mercado, você tem demanda para isso. Um exemplo, a conferência da Sony, o Mark Cerny, né? Que é o cara que mostra lá, que apresentou até a UDK4, né? Ele mostra em que nível essa inovação chega. Não sei se você viu, agora partículas em tempo real virou brincadeira pro videogame, né? Pro PS4. Né? Pois é, então você vê que a inovação está sempre lá e não para. Mesmo em dificuldades, você tem é impressionante, você tem demanda. Você tem demanda. E isso é uma coisa fantástica. Então, para quem pensa em entrar no mercado de games, é importante buscar esse foco, né? Qual plataforma você quer seguir, quais plataformas, quais estilos você quer seguir, e a partir daí buscar, porque tem mercado. É impressionante. Estou buscando alguns dados interessantes porque eu acompanho muito o mercado de games, bastante. Eu até recomendo que depois eu possa botar o link, só até anotar aqui para eu não esquecer de colocar, é Game Industry Biz, .biz, que é sensacional, é um site bem profissionalizado de jogos que eles trazem dados técnicos do que está acontecendo no mundo na área de jogos, seja de plataformas, seja de games, seja até de empregos que você pode conseguir em determinadas empresas que estiverem sendo abertas. Muito bacana aí, galera. Para quem já me perguntou sobre emprego e como é que funciona, tá aí uma recomendação do nosso profissional Bernardo. E podia só acrescentar mais umas coisinhas aqui dentro dessa questão de mercado, que tem uns dados, uns números que eu consegui num site chamado DFC Intelligence, que vocês têm que ir para quem quer entender o que está acontecendo em volta, é muito bacana. Ele traz estatísticas e traz números de mercado de games, de maneira geral, muito bacana. Aí fala algumas informações bem interessantes, tipo o mercado ele de 52 bilhões de dólares em 2011, a projeção para 2017 é de 70 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eles distribuem esse mercado em 39% para PCs, 36% para mobile e 36% para o mercado de consoles e 25% para mobile. Então está bem distribuída aí essa questão de como é que vai ser esse mercado. Foi até a ideia da Sony, né? Já o PS4 já é diretamente sintonizado a todos os seus celulares e tablets, né? A integração assim, é fundamental. Já um aparelho sem conectividade é um aparelho morto praticamente. Então essa ideia de criar a plataforma que a Sony, pelo que eu vi, tá fazendo é sensacional. Então cria uma coisa que você conecta com tudo. Entendeu? Então, você jogar do PlayStation 4 e se você tiver um PS Vita e quiser continuar o jogo também, assim, fantástico. Você tem grana para isso. E principalmente, né, você tem que ter amigos para jogar PS4, né? Você pode passar o controle sem passar o controle. Você viu isso? Você passa... Pois é, cara. Bacana. E em termos de mundo, né? Agora, em termos de Brasil, assim, é bacana saber que você já... Desde algum tempo para cá, você já pode produzir games no Brasil e já estão produzindo games de qualidade, entendeu? E aí tem, por exemplo, as empresas aqui do Estado do Espírito Santo,
né? Tem empresas, muitas empresas em São Paulo, os focos diferenciados. E vale frisar também que a imprensa brasileira vê o mercado brasileiro como o mercado que mais cresce no mundo. Eu disse, vou até repetir, no mundo é o mercado que mais cresce, é o mercado de games no Brasil. Então, assim, a gente está no olho do furacão ali. Então, Já é veio bem a bacana Steam pra aproveitar essa. cá, né? Já veio. A Steam já veio para o Brasil, empresas, a Sony, Sony, Microsoft, a Nintendo, elas, há algum tempo eles tinham saído do país. Salvo engano, a Sony, a Nintendo com certeza. Depois eles voltaram. Basicamente também para quem quer desenvolver jogos, às vezes tem gente que não consegue enxergar, por exemplo, a área de educação, gente que produz jogos direcionados para ensinar alguma coisa, tanto em colégio quanto em empresas. Então, assim, tem mercado para todos os lados. Basta você ter consciência, buscar informações e ter foco, que tenho certeza que você encontra, porque tá aí, a grana tá aí, o mercado tá aí, basta você ter inteligência, buscar com calma, ter projeto e que eu acho que vai se dar Exato. bem. Entendeu? Inclusive, na associação, né, de jogos que eu acompanho, você acompanha, parece que a nossa ministra lá não aceitou os jogos como cultura. Foi mais ou menos, não sei se você Sim, acompanhou. sim, foi até publicado na AC Games. Foi a questão da Marta, na questão do Vale Cultura, que não considera games como uma forma de cultura. Eu Exato. prefiro nem comentar essa declaração, mas essa Não, discussão está até em aberto ainda. não precisa comentar, é porque eu só falei para falar no status de Brasil que está acontecendo para a galera, né? Tem gente com uma mentalidade um pouquinho ainda mais retrógrada, né? Então, mas com o tempo isso vai ficar ainda cada vez mais solidificado aqui, entendeu? Tipo, por exemplo, como acontece na Inglaterra, onde eles, se não está já instituído, vai instituir um grande corte de impostos para as empresas que produzem jogos. Então, É assim, eles legal. estão enxergando isso como um mercado importante, então já estão repensando os próprios conceitos. Vamos esperar não, né? Vamos ter que fazer alguma coisa também que a coisa mude aqui também no nosso país. Isso aí, galera. E quem quiser mais informação disso, ó, AC Games, pode acessar o site, pode acessar o grupo lá no Facebook. É gratuito acesso para todos vocês, entendeu? E Não vale a vamos em pena. frente. Isso. Oi? Não vale a pena realmente acessar esse games porque ele tem Eu muita coisa acesso de todo dia. informação, hein, Uhum. entre o mercado e o governo. Para entender o que está Exato. acontecendo nesse meio. Então, para quem quer entrar nesse meio, você tem que entender o que está acontecendo em volta. Aproveitando que você é advogado na área de tecnologia, Bernardo, e eu sei que você trabalhou no Sebrae, Sim, sim. é. Em Aí 2009. isso já me perguntaram bastante, né? Qual a importância de se ter empresas e desenvolvedores no nosso país? Bem, em primeiro lugar, acredito que seja a criação de tecnologia com a cara do Brasil. A Hum. gente acaba importando muita coisa, muita tecnologia, né, de outros países e a E é gente aí acaba. e é aí que a produção fica cara, né? Sim, você está importando um produto pronto, que é sempre mais caro. Né? Então, se você tem a possibilidade de criar alguma coisa aqui dentro do território nacional, você tem a possibilidade de criar uma coisa que realmente reflita as características do nosso país e até a questão de custo, né? Um custo mais baixo, né? Porque você não vai ter que importar essa tecnologia. Não que seja uma coisa certa, barata, de ruim, é uma coisa boa, mas com um custo menor. Uhum. Bom, uma dúvida frequente dos internautas que acompanham bateria de jogos é em relação à licença. De maneira geral, qual a importância da licença? O que é? E em caso de não cumprimento, o que os desenvolvedores podem sofrer se eles não ficarem a par disso, né? Eu gostaria que você desse um norte, né, a quem está na área de jogos e começa a ter esse tipo de dúvida, né, sobre termo de licença e, né, de forma geral, não precisamos. Bem, quando a gente pensa em licença, assim, eu quero que a primeira coisa que apareça na cabeça da pessoa é abra o jogo que você comprou e leia a EULA, que é o End User Licensing Agreement. Leia aquilo, leia o termo de uso. Aí você vai entender, você vai ter pelo menos uma visão geral. Aquilo ali não é só um documento que você clica na caixinha e dá, eu concordo. Que aquilo ali ele é um contrato, ele é válido. Então, qualquer problema, qualquer questão que tiver que se resolver, vai se resolver através desse contrato.
né? Se você compra um CD, tem um contrato. É porque é uma licença que está sendo permitida a você de ouvir aquela música. O jogo, mesma coisa. O filme é a mesma coisa. O game é a mesma coisa. E o software, né? Que no caso maior nosso é software, né? Que o Sim, que cara tá eu, desenvolvendo jogos. Exatamente. Pode quando ir. eu falo de games, eu também estou me referindo especificamente ao software em si, porque o game ainda assim não deixa de ser um software, ele é mais voltado para entretenimento. Mas essencialmente, para ter só uma ideia de o que é uma licença. Licença é uma autorização por parte do autor, né, que para que um terceiro se valha daquela obra, com exclusividade ou não dentro dos termos da autorização cedida. Então, assim, a pessoa, olha só, você pode jogar o jogo que eu fiz, mas para você jogar você tem que seguir determinadas regras. Por exemplo, você não pode copiar o jogo e revender, vamos colocar assim. Não pode craquear o jogo, não pode ter engenharia reversa para você ter acesso a determinados arquivos dos jogos. Mas isso quem determina é o próprio criador da obra. Então você coloca as regras que você precisa para que você também não perca o valor do seu produto final, do tempo que você gastou, na verdade gastou não, no tempo que você investiu para produzir aquilo ali, você quer um retorno. Né? Não, às vezes não necessariamente financeiro, mas você quer um retorno de certa forma. Eu não quero, por exemplo, que você copie. Você vê muito isso na licença software livre. Né? Você pode usar um programa, um determinado programa de software, desde que você siga a GNU. Então você tem que seguir essas regras. E isso é uma licença. Então você pode usar, mas por favor, siga as restrições e os direitos que você tem dentro daquela licença. Ok? Ok. Então, essa licença, só para complementar, essa licença, na verdade, ela ajuda você a distribuir seu material. Então, criou alguma coisa nova, criou alguma coisa que você acha que é bacana e você quer que outras pessoas ouçam, vejam, usem, você usa uma licença. Ó, toma aqui, pode ver minha música, desde que você não toque em determinados locais, por exemplo. Você pode jogar meu jogo, desde que você não jogue em determinados locais. Então, assim, o criador Questão determina. de faixa etária, por exemplo, né? O que mais se vê. Sim, então assim, você estabelece quais são as regras que você impõe para o uso do seu software. E aí são as licenças mais variadas possíveis, dependendo de cada software. Tem como a Creative Commons, tem a licença que a gente usa, que é a licença de direito autoral, a comum. Né? Enfim, dependendo do que você cria, pode ter uma determinada licença. E você decide qual que é mais conveniente para você. Certo? Então, E em caso, só para complementar, você perguntou em caso de descumprimento. exato. Isso está na lei. Para quem, isso assim, deem uma olhada. Vocês que criam obras intelectuais, que o software também não foge à regra, vocês têm que conhecer a lei. Porque é importante entender quais são as possibilidades, as restrições que vocês têm. Até mesmo quando você vai criar um jogo, um determinado programa, você utiliza um outro programa. Por exemplo, você falou do Blender, correto? Uhum. Pois é, o Blender é um programa que você está usando para criar um outro programa, ou um determinado arquivo, enfim, alguma coisa que vai fazer parte da sua base para criar uma outra coisa. Você tem que ver o que o Blender fala quando você cria isso. Então, assim, é um efeito em cadeia. Eu já vi ações lá nos Estados Unidos de empresas que pegavam um software livre, parte do código, criavam um programa totalmente novo, mas a licença do programa anterior não permitia a pessoa utilizar essa licença, por exemplo, e revender cobrando determinado valor. Essa licença, por exemplo, falava que o programa tinha que ser distribuído, se fosse baseado no código-fonte, de graça. Então, assim, olha o problema que pode acontecer com essa empresa, por exemplo, que criou um programa com base no código-fonte que não poderia ter sido utilizado de forma remunerada. A pessoa vai ter que pagar para aquela primeira pessoa que criou o código-fonte, que criou aquele primeiro programa. Então, se você não se atenta para esses detalhes, você pode detonar toda a cadeia. Isso é uma coisa complicada. Nesse caso, a lei brasileira, no caso da questão de software, é cuidada pela Lei 9.609 de 98. E basicamente é dentro do artigo 12. Deixa eu ver se não é tão grande, mas assim, eu recomendo para vocês, para entender, para ter uma dimensão, dê uma olhada. Falo de violar direitos do autor de programa de computador.
dá uma detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Então, assim, não que às vezes a pessoa não queira infringir, violar algum direito autoral de outro, mas às vezes ela não sabe que está violando. E mesmo não sabendo, você não pode usar isso como uma desculpa para não ser punido. Então, assim, é bacana, leiam a lei. Principalmente essa para quem desenvolve software, 9.609. Ela não é grande, é muito pequenininha, são 4 páginas. Dá Lembrando uma que olhadinha. o Bernardo fala software, mas ele tá falando game e jogo, tá, gente? Isso está dentro do pacote. É dentro do pacote, É, é dentro do pacote. Quando eu me refiro a software, jogos estão incluídos porque ainda se entende como software. Entendeu? Então Ô, não Bernardo, foge a regra. então você já respondeu, né? Isso tudo implica no produto a ser registrado, né? Igual você falou, você já comentou o caso. Sim, mas Aí, não deixa eu até fazer uma observação. Isso você não é obrigado a registrar. Você só registra se você quiser. Essa própria lei que eu já mencionei, a 9609, ela faculta ao criador do software, do programa em si, registrar ou não dentro do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Se você registrar, obviamente você tem umas determinadas vantagens, principalmente de anterioridade. Você pode comprovar que você fez esse programa antes de uma outra pessoa, por exemplo. Isso evita muito problema, de fato. Mas, se você não quiser, você também não é obrigado. E mesmo assim, você pode também comprovar que você criou. O INPE seria o nosso órgão responsável por registro de marcas e patentes, correto? Marcas e patentes. Mesmo que seja tratado como questão de direito autoral, que normalmente direito autoral é quem cuida da Biblioteca Nacional. Uhum. Mas com relação a software especificamente, já que tem essa lei, ela fala que o INPE vai cuidar disso. Okay. Porque você não faz uma patente do software. Não faz patente de software, você registra como sua obra autoral. Que é muito diferente. Você não considera seu software como desculpa, uma invenção. Invenção é uma coisa que a gente já sabe que é uma coisa bem diferente. Uhum. É possível você registrar o software como invenção? Não do jeito que você está pensando. Por exemplo, só se aquele software estiver conectado com vamos dizer assim, com um produto final, tipo uma fábrica de veículos que tem aquelas máquinas que fazem a montagem do veículo, elas são todas gerenciadas por um software, ou por mais de um software, não sei. Mas dessa forma você pode patentear o produto como um todo, mas não o software em si. Pelo menos no Brasil. Em outros países é possível. Porque cada país tem seu sistema. É bom lembrar isso aí. Muito bom, Bernardo. Eu ia te pedir algumas dicas, mas você já deu muita dica e eu acho que aí a gente já parte numa coisa mais interessante. Agora, você, Bernardo, que projetos, né, relacionados a jogos você participa? É só a Febra Joga, né? Por enquanto. Dentro da área de games, é só a Fibra Joga. Eu participo da comunidade da Ice Games, mas como qualquer outro indivíduo. Você apoia? Só apoio também, mas legal. Participar efetivamente, eu só participo da Fibra Joga. Porque eu sou advogado privado. Mas a Fibra Joga eu faço porque eu gosto muito e eu gosto tanto da área de games e gosto de interagir. E já como posso contribuir com a questão legal, muito bacana. Acho que é muito bacana essa ideia. Muito bacana, sim, porque é pessoas assim, Bernardo, que a gente quer no Bateria de Jogos, incentivando a galera, pessoas que fazem as coisas por que gosta. E agora a pergunta final, o que você acha do Bateria de Jogos? O Bateria de Jogos lembro que a gente até tinha conversado, foi no ano passado, né, quando a gente se conheceu foi ano passado. no evento. Eu não me recordo o nome específico do evento, mas foi um evento de jogos. Game Party, né? Vitória Game Party, isso. Vitória Game Party foi o primeiro evento que eu participei de jogos, que eu achei muito legal. O pessoal trocando muitas ideias a respeito de jogos, como desenvolver, o que você tem que prestar atenção, enfim, é muito legal. E é importante lembrar que é tudo multidisciplinar. Então você tem game designer, você tem a pessoa que faz o roteiro, você tem a pessoa que cuida da questão legal, tem a pessoa que cuida da questão de música. Então, assim, muita gente envolvida, isso é muito bacana. E a bateria de jogos, ela, dentro do aspecto do site, eu achei muito legal que você tem esse aspecto multidisciplinar. Você quer que muita gente participe dentro desse conceito, que todos contribuam de alguma forma para o desenvolvimento do game, dos jogos dentro do nosso país e, por que não dizer também aqui no nosso estado, né? Porque a gente está tentando criar uma coisa mais forte aqui. Você está, nesse caso, pela bateria de jogos, eu vejo como uma referência.
dentro do nosso estado. Se for falar sobre desenvolvimento de jogos, a primeira referência que eu fazia é bateria de jogos. Que vocês trazem muitas coisas Sim. de desenvolvimento, vocês têm tutoriais, vocês têm página no YouTube mostrando como é que faz. Eu não sei fazer, não tenho nenhuma formação E nessa ó, questão de então jogos, trago uma mas boa para é. você. O Espírito Santo é o ranking de acesso do nosso site. O que acessa mais é o Espírito Santo. Depois vem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que acessa a bateria de jogos. Exato, que acessa mais. Isso, O não. Espírito Santo Pois é, acessa então mais. isso é uma demonstração de que as pessoas estão reconhecendo o E trabalho que é agora feito uma pela coisa que você bateria vai de se jogos. assustar. A média de acesso por pessoa do Espírito Santo no nosso site, de Vitória, Vitória corresponde a 80% dos acessos e cada um deles fica em média 40 minutos no site. Nossa, é Por bastante tempo. dia. Ou seja, então Também, vocês estão sendo consultados tá dando bastante constantemente. acesso. E recentemente a gente está recebendo muito usuário registrado de Portugal. Olha só. Interessante, você imagina por que isso de Portugal? Eu não imagino porque. Eu acredito que é porque o material da gente tem agradado gente de fora também, né? É bom às vezes até fazer parceria. Às vezes eles têm também um conteúdo de lado, às vezes Sim, trocar experiências, né? eu Talvez valha convido a pena. você a ir lá no fórum e você vai em oportunidades e ver a apresentação. Lá vai ter uns caras de Portugal se apresentando. São dois, eu acho, que tem agora. Né? Então vocês estão mais do que nacionais, então já passaram para outro patamar. Já passamos o oceano. Mas Porra, meus então, parabéns, Bernardo, parabéns. é isso aí. Ó, você foi muito útil, muito obrigado. Espero que você seja parceiro da gente, que a gente possa te consultar mais vezes aí, entendeu? Como amante dos jogos, como gamer, né? Principalmente como gamer, né? Ó, se for para jogar um jogo de luta, estamos dentro. Exato. E vou aproveitar a entrevista e revelar aqui que a gente está montando um quadro de jogos. A gente vai ter pessoas como o Bernardo aqui também, que a gente vai convidar várias pessoas. Está convidado também, Bernardo. Obrigado. Obrigado por tudo. Pessoal, essa gravação é ao vivo, sem cortes, então qualquer errinho que a gente fez aqui, eu não vou cortar. Eu acho que mostra também que o cara tem conhecimento assim, de verdade. Você pode perguntar a qualquer momento que ele vai te responder. Por isso que eu não vou cortar nada. Então, a gente vai ficando por aqui. Os links que ele falou vai estar embaixo do vídeo. Tudo vai estar lá, entendeu? E espero também que vocês olhem os projetos que ele apoia, olhem a Febra Jogos, olhem a CI Games para quem não conhece, a Abra Games também, né? Esqueci de citar aqui, o Bateria de Jogos apoia. Um abraço a todo mundo e tchau, tchau.